Beleza. Bom, esse plantio de mudas, como eu disse para vocês, que visava recuperar o recurso madeira ou o recurso animais dentro da floresta que eles pudessem caçar, ou o solo para não erodir, ou a água, que a água não escorresse e escorresse com terra, com sedimento e assoreasse e provocasse inundações e secas. Ele começou a ser recuperado com as espécies que eram úteis, que iriam providenciar esse serviço ecossistêmico de maneira rápida. Então, se investiu muito, né, em espécies de crescimento rápido e que formavam um dossel alto para fazer esse tipo, para prover esse tipo de ecossistema. Então, isso foi feito na Europa, foi feito na África até hoje. A recuperação florestal ou de áreas degradadas em vários países da África, ele é pensando nisso também, na floresta como um recurso, com poucas espécies, e isso foi o desenvolvimento da nossa silvicultura, né? Poucas espécies, com uma produtividade muito alta, muito mais alta do que a gente tem com as nossas espécies nativas, e que podem gerar produtos e serviços, né? Então, essas florestas recuperadas com uma ou poucas espécies, elas se desenvolveram ao longo de algumas décadas, e hoje a gente já tem a oportunidade de verificar se isso resultou, de fato, em floresta. Então, algo que foi feito com um objetivo mais funcional, né, com mais utilidade para a gente, agora é campo para a gente entender se eles funcionam como uma restauração florestal, ou seja, uma floresta que abriga biodiversidade, carbono, outros tipos de serviços ecossistêmicos. E de fato, eles conseguiram, alguns artigos demonstram que essas florestas podem, sim, hoje, depois de ter sido plantadas só com uma espécie, elas podem ter subbosques vigorosos com espécies nativas. Se esses plantios ficam mais velhos, elas vão ficando um pouco mais heterogêneos, mais diversos, e reduz a dominância dessas espécies. E se a gente olha para esse extrato dos regenerantes, que é a nossa floresta do futuro, que é quem vai substituir o dossel, a gente vê que está muito mais diverso do que o próprio dossel, né? Então, esse mesmo trabalho aqui, ele mostra que pode sim, plantios monoespecíficos podem sim abrigar alta diversidade de espécies, mas isso depende da espécie. Então, esse trabalho aqui, ele avalia 5 espécies que são plantadas amplamente no mundo, e qual é a função delas para absorver biodiversidade, ou seja, para facilitar o ingresso de espécies locais. Vocês vão ver nesses tipos de trabalho que a gente vai ver daqui em diante uma espécie de um monitoramento, de uma avaliação do sucesso das estratégias ou dos métodos de restauração. Então, você sempre vai ver essa figura aqui de baixo, que mostra densidade, proporção, uma coisa mais de estrutura. Nesse caso, esse indicador de qualidade são plântulas, que é quem substitui o dossel. Então, esses plantios são da década de 60, essas árvores plantadas ainda estão lá, não são aquelas pioneiras que deixam o sistema, são árvores que ficam por mais tempo. E o indicador de sucesso tem plântula de árvores nativas e tem plântulas de árvores exóticas que competem com as nativas. Isso a gente dá uma ideia de futuro dessas florestas, né? E um outro indicador aqui é a composição de espécies. Não basta ser nativo, é similar às florestas intactas. Então, olhando aqui essa figura de baixo, a gente vê que a grevilha, ela atrai muito mais plantas nativas do que exóticas, enquanto a acácia, ela recruta basicamente acácia, né? Então, debaixo de acácia você tem muita acácia, debaixo de um dossel, né, regenerando, você tem muita plântula de acácia. Em grevilha você tem menos plântulas, ainda assim é bastante coisa, 32 mil plântulas por hectare, né? A gente planta 1.666, imagina
o que significa isso aqui, né, 3 plântulas por metro quadrado de espécies nativas. E aqui a floresta de referência, e uma floresta de referência perturbada, e o quanto que essas comunidades estão distantes dessas florestas de referência, né? Como é a composição de espécies. Nesse caso aqui, o pinus e a grevilha estão mais próximos, estão no meio do caminho entre uma floresta não perturbada e uma floresta de eucalipto e acácia, nesse plantio deles, tá? Outros estudos que tem uma sequência desses estudos coordenados pela pesquisadora Florência Montagnini, Costa Rica ou Panamá, América Central, e ela testa talhões monoespecíficos, talhões com uma espécie ou outra, ou um mix de 4 espécies. Hoje você tem mais experimentos, eu acho que até no Brasil, experimentos com baixa, média e alta diversidade para verificar isso, né? Então, de novo, número de espécies de plântulas por 32 metros quadrados, então você tem desde a regeneração natural como referência, né? Tá aqui a referência, tá aqui a mistura das 4 espécies, 11 espécies por 32 metros quadrados, e os outros plantios homogêneos, monoespecíficos. Então, nesse caso, a Volquisia ferruginea, ela não difere de um plantio com várias espécies. Você depende da identidade da espécie para atração de riqueza. E aqui o número de plântulas por hectare, plântulas e arvoretas por hectare. No mix de espécies, o controle, que é a regeneração natural, ou seja, áreas com baixo potencial de regeneração natural, e você tem uma espécie com alta densidade de indivíduos, né? E outra espécie com alta densidade de indivíduos um pouco mais velhos, e algumas que não. Esse aqui é um genipapo, genipa americana, com baixo potencial de servirem como gatilhos de restauração, ou espécies estruturadoras da restauração, né? Outras comparações que a gente vê na literatura, essa aqui ela mostra como aumenta o número de espécies por área amostrada, isso é uma curva do coletor, né, de suficiência amostral e tal, mas se a gente pega um valor de comparação aqui, essa é a nossa referência, uma floresta não perturbada, e as outras possibilidades de restauração. Então, um mix de espécies comerciais, eucaliptos, pinos, ele fica com esse valor de riqueza, 40 espécies encontradas, enquanto você tem possibilidade com restauração, com espécies nativas mistas, de chegar a 90 espécies. Então, você plantar uma espécie só, ela pode favorecer a regeneração natural, mas depende de alelopatia, depende da resiliência da paisagem, se tem fontes de propágulos próximos, se ela é capaz de atrair dispersores, se ela como é a ciclagem de nutrientes, a relação carbono-nitrogênio, outros compostos que impedem que a composição seja rápida, acumula-se rapilheira, e aí você tem aquele impedimento físico, excesso de alguns componentes que pode se tornar alelopático para as plantas, e uma competição desproporcional. Então, você pode ter um eucalipto que cresce metros por ano, e ele abafa, ele domina o dossel, abafa e não cria essa oportunidade de regeneração natural para a floresta em formação, né? Mas quais que seriam as vantagens de fazer plantios homogêneos? Para que fazer um plantio homogêneo se eu posso fazer um plantio misto? Então, a gente pode pensar do ponto de vista financeiro, né? Plantar uma espécie só é mais barato do que plantar muitas espécies. Você tem espécies, por exemplo, eucalipto, que hoje, imagino, deve custar 50 centavos, 40 centavos uma muda de eucalipto, e você tem espécie nativa que vai custar R$10 uma muda. Então, daí você já vê o tamanho da diferença. E você pode, por exemplo, entender que fazer um dossel muito rapidamente vai te economizar a manutenção
do extrato herbáceo, ou seja, menos mão de obra matando o capim, e isso poderia atrair a fauna e acelerar todo o processo. Então, pode ser positivo fazer um plantio homogêneo, né? Mas aí entram as pesquisas, especialmente essas pesquisas feitas pelo Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, coordenado pelo Ricardo Rodrigues, né? Antes disso, um trabalho do Instituto Botânico, que foi avaliar os primeiros plantios de restauração feitos nas represas da CESP, em São Paulo. Então, esses plantios já estavam com 30 anos de idade e os pesquisadores não mediram. Eles foram dar uma volta lá, outros pesquisadores, pessoal do Instituto de Botânica, etc., e eles andaram no plantio. Então, o que será que eles notaram quando eles chegaram nesses plantios de restauração com 30 anos? Esses plantios eles eram dominados por espécies pioneiras, porque já se entendia que as espécies pioneiras elas podiam modificar rapidamente, transformar aquilo num dossel e numa estrutura de floresta com dossel fechado, eliminar o capim exótico e atrair dispersores. Mas quando eles chegaram nessas florestas, naquela constituição de paisagem, eles entenderam que essas florestas, essas pioneiras, elas não estavam, de fato, estimulando a regeneração natural embaixo desse subbosque. E eles achavam, então, que precisava se plantar logo as plantas tardias para garantir uma floresta com toda a sua estrutura e com uma permanência aí. Então, era isso que acontecia. Isso, a floresta não pegou fogo, as pioneiras morreram e o capim que estava no banco de sementes e ao redor, porque essas florestas são muito estreitas, né, são vegetação de APP, né, com uma pressão de borda muito grande. E aí eles desenvolveram, passou por aquela coisa do quincôncio, etc., e eles desenvolveram um método que é muito simples e com uma boa base teórica e com um bom sucesso, que é, a gente precisa das pioneiras para fazer essa cobertura e parar de dar manutenção. Quanto mais rápido a gente para de dar manutenção, menos a gente gasta, e também mais tempo a gente deixa disponível para regeneração natural, porque você dá manutenção na entrelinha, basicamente você também matar a regeneração natural. É você trabalhar ali na entrelinha. Então, você abandona a manutenção mais rapidamente, porque você fechou o dossel. Mas a gente garante, plantando linhas de diversidade, com muitas espécies, as quantas você conseguir, espécies que crescem em diferentes velocidades, que atraem diferentes tipos de dispersores, que provocam, que exercem diferentes filtros de diversidade e que garantem uma permanência dessa floresta por mais tempo. Então, aquelas pioneiras que morrem com 10, 15, 20 anos, elas vão morrer e essas espécies plantadas em linha de diversidade vão manter uma estrutura florestal por décadas, talvez séculos, que é o tempo em que chega a regeneração natural. E isso tem sido feito com altíssima tecnologia. Então, imagine, um pasto de braquiária num solo compactado, antigo, no estado de São Paulo. As áreas foram dessecadas com herbicida, Roundup. Foi feito o sulcamento a cada 3 metros, respeitando a curva de nível, adubado, adubação, como se aduba eucalipto, e plantado as plântulas, as mudas plantadas naquele esquema que eu falei,
com gel, né? E para que essas mudas aumentem a sobrevivência. E é isso que a gente resulta. Tá boa essa área para uma floresta? Com 2 anos e meio? Tá legal essa área? Tá muito bom, né? E aí a gente verifica que plantar muda não é só plantar muda. Então você chegou num ponto onde existe uma combinação de espécies, mas não é só isso. Eles têm testado também espaçamento, têm testado o quanto vale fazer tratos culturais, e quanto custa, qual é o custo-benefício disso. Então essa é uma tendência da restauração hoje. Não basta dizer que o método funciona, tem que dizer quanto custa, e tem que dizer qual é o custo-benefício. Então, essa análise aqui, ela mostra plantios intensivos versus plantios usuais. Intensivo significa fertilizar, controlar, bem controlado, plantas daninhas, né? E eles testaram a densidade de árvores. Então, o intensivo tem a ver com fertilização e controle de plantas invasoras ou daninhas ou agressivas. A densidade de árvores, que poderia ser 3 por 2, né, 1.666, e 3.333, que é o espaçamento 1 por 3. E a proporção de pioneiras, se é meio a meio, naquele desenho que eu mostrei para vocês, linhas de cobertura e linhas de diversidade, ou 2/3 de plantas pioneiras. E aí ele mostra aqui nessa figura como que se dá a biomassa acima do solo, a biomassa nas árvores, depois de 12 anos de plantio. Então, a primeira coisa que a gente nota é que você pode ter plantios de mudas feitos pelo mesmo pessoal, né, 3 vezes mais biomassa que outros. Então, quem está ganhando para sequestrar carbono, isso faz muita diferença. 3 vezes mais carbono pode ser sequestrado. Aonde? Aonde a densidade é maior, né? Você tem 3.000 indivíduos plantados por hectare, e com uma proporção, aqui não tem significância estatística, né? A proporção de 50 ou 67% de plantas pioneiras, né? Na verdade, plantas de cobertura. Vocês vão ver na literatura que cobertura é diferente de pioneira. Por exemplo, a cecrópia é uma espécie pioneira, mas ela não é uma espécie de cobertura, porque para você plantar muda, você precisa de uma espécie que tem uma copa muito larga e densa. Né? A cecrópia seria uma espécie de cobertura se a gente fizesse semeadura direta, porque a gente pode botar uma a cada meio metro. Como a gente planta muda, ela não está nesse rol. São poucas espécies que exercem essa função de copa muito ampla e muito densa. A trema, a mutamba, algumas espécies de solano, arbóreas, fazem essa função. Sena, né? E aí ele faz essa figura muito legal, que é o custo por unidade de biomassa, né? O custo dólar por tonelada de carbono na biomassa viva. Então, olha só como é que pode ser diferente, né? Então, o mais usual, com muita densidade, custa muito caro essa biomassa. E aí, o que dá empate aqui por tonelada, é o intensivo e o usual com 1.600 indivíduos por hectare. Mas olha só como é que muda o plantio. E aí eles têm esses modelos para produção madeireira também, que é a restauração de reserva legal, né? E não só de reserva legal, a gente construir florestas diversas e que também gerem produção madeireira. Eu não vi ainda os resultados para madeiras nativas. O que aconteceu? Esse é um modelo do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, né? Onde você planta essas linhas de cobertura, que são essas brancas, cada linha sim, linha sim, linha não, que é aquele modelo, mas elas são intercaladas com madeiras finais e madeiras médias, que são velocidades de crescimento diferentes. Então, com 10 anos, você pode colher essas madeiras de cobertura, substitui por madeira média, e depois de 20 anos, você tira a madeira média e algumas de madeira final.
com 32 anos, com 40 anos, então tem um modelo para você fazer essa colheita, a gente ainda não viu, eu não vi ainda os resultados disso, né? E os modelos de eucalipto como a espécie de cobertura, que tem essa vantagem de você poder tirar o eucalipto com 6, 7, 8 anos e poder deixar a floresta se desenvolver. Agora a gente já está vendo os resultados desse modelo, né? E vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tem bastante coisa aparecendo nos últimos anos. Então, tá aqui um modelo, né? Linha de eucalipto intercalado com linha de diversidade. Às vezes é linha simples, às vezes é linha dupla, às vezes é linha tripla. A ideia é essa, o eucalipto cresce, faz essa função de pioneira, ou seja, ele reduz a manutenção e conduz o crescimento das espécies nativas. As espécies nativas acabam ficando mais linheiras, né, mais estioladas, com menos bifurcações, e esperando um momento para elas poderem expandir as copas. Então, quando corta o eucalipto, essas copas se expandem rapidamente. Esse trabalho aqui de 2018 mostra esses experimentos no Espírito Santo e na Bahia, com eucalipto consociado com nativas, e só nativas, né? Quem que tem mais interesse em verificar essa possibilidade são as próprias empresas que plantam eucalipto. Então, esses experimentos são feitos em muito larga escala por essas empresas em consórcio com a universidade. Né? Então, esse aqui é o esquema de como eles fazem, né? O eucalipto é essa com forma cônica, então essa figura B aqui é o eucalipto como pioneira, e a figura A é a pioneira como pioneira. Então, é assim que começa. Com 5 anos eles já podem cortar o eucalipto, e as pioneiras não são cortadas nunca. E esse aqui é mais ou menos o que acontece. Olha o que acontece aqui, eles fizeram isso naqueles 3 sítios, olha a biomassa do eucalipto, o tamanho da biomassa do eucalipto comparado com a biomassa das espécies nativas, pioneira laranja e verde tardia. Então, o eucalipto, naquelas circunstâncias ali, com aquele tipo de plantio, ele sequestra carbono como nada parecido, né? Mas o nosso foco aqui não é o eucalipto, né? É que talvez seja o foco de quem quer sequestrar carbono apenas. Nosso foco são as árvores não pioneiras, as verdes. E as árvores não pioneiras num sítio cresceram igualmente quando o eucalipto foi usado como pioneira e nativos usados como pioneira, o verde não mudou. Aqui no sítio 2 já foi melhor com as pioneiras, ou seja, o eucalipto exerceu um papel significativo na competição por sombra, por luz e por água, e eventualmente por nutrientes. A gente já tem um trabalho publicado para ver o que acontece com a água. E aqui bastante, né? O eucalipto cresceu muito e isso impediu o bom crescimento das nativas. Mas as nativas estão aí, e a ideia é que quando ele corta o eucalipto, elas estavam represado o crescimento delas, especialmente a expansão de copa, e elas expandem a copa, né? Vocês vão ver isso nos artigos. Esse trabalho aqui mostra como que elas crescem, as de crescimento rápido, intermediário e lento, na presença do eucalipto, né? Então, as bolinhas pretas são o eucalipto, a linha preta é como que ela deveria crescer se ela tivesse num controle, e você vê que ela cresce um pouco menos, a de rápido crescimento cresce bem menos quando está junto com o eucalipto, abaixo da linha preta, mas as outras parece que não muda tanto, especialmente a de crescimento lento. E aí os custos do plantio de mudas, que é o que a gente esbarra sempre, né? Quanto custa plantar as mudas? Esse trabalho é de 2007, eu ainda uso essa tabela porque é bastante detalhada. Eu acho que a gente vai mostrar uma tabela para vocês comparando muda com semeadura direta semana que vem, mas está aqui, a gente tem que dobrar esse valor para o custo do plantio de muda. E aonde está o principal custo? Está na compra das mudas, em primeiro lugar, muda custa, né? E os procedimentos de plantio, abrir cova e irrigar é parte daqui do plantio. Então, essas aqui são as tarefas que você tem que fazer, quanto que isso reflete no custo total. Então, comprar muda é caro,
E plantar muda também é caro comparado com outros métodos, né? Eu trouxe aqui esse desenho do Framework Species, que é o pessoal na Ásia faz coisas muito parecidas, eles chamam de Framework Species, os modelos deles, mas são espécies que estruturam rapidamente a floresta, elas sombreiam as plantas invasoras, não desejadas, e criam um dossel, acumulam líter, cicla nutriente, produz frutos, tudo isso aumenta a condição para germinação e sobrevivência de plântulas, atraem dispersores, que também aumenta a chuva de sementes, e com isso aumenta o recrutamento, e você cria uma floresta com desenvolvimento sustentável. Outros lugares do mundo também têm estratégias similares e estão aprendendo muito com o que se faz aqui no Brasil. Tá? Então, como parte ainda dessa aula, tá, que eu quero que vocês assistam esse vídeo do professor Ricardo e da Bioflora, com 14 minutos, que mostra o que tem de mais moderno para plantio de mudas, para restauração florestal. E aí eu tenho uma pergunta, né? Vocês já vão fazer uma que o Max enviou, e essa é a outra, que é a obrigatória, né? Quero que vocês comparem vantagens e desvantagens ecológicas e econômicas, os modelos de plantios de mudas, linha de cobertura e linha de diversidade, plantio de espécies pioneiras, e a utilização do eucalipto como espécie de cobertura. E aí eu tenho aquele artigo obrigatório, entre aspas, aquele artigo que você lê ele e depois vai atrás dos outros para ver a resposta, que é esse Rodrigues 2009, onde eles traçam essa evolução do método de plantio por mudas.